Boa noite a todos. Hoje, exatamente 5 de março de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Confere? Então, vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Eu vou pedir para a nossa amiga Conceição vir fazer a nossa prece de gratidão. E logo depois, a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Que possamos fechar nossos olhos, visualizar a figura meiga do nosso querido Mestre Jesus, a nos envolver nesse ambiente. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma noite de oportunidade de estudo, de aprendizado, que possamos receber aqui as sementinhas em nossos corações e que essa semente que está sendo plantada possa frutificar e dar belos frutos, Senhor, na tua seara. Acalma nossos corações, nossos pensamentos e envolve cada um aqui presente agindo em nossos corações, envolvendo a nossa dirigente, que ela possa, Senhor, falar às nossas almas. E se podemos te pedir mais alguma coisa, que tu possas envolver também aos nossos amigos que ainda não chegaram, ou que porventura não virão na noite de hoje, possam sentir também o teu carinho, o teu amor. Muito obrigada, Mestre querido, que assim seja. Boa noite. Nós estamos prosseguindo no capítulo 15, e item 3, que é Nova Família. Andrade, vendo a grande emoção que Jacó estava possuído quando na sua passagem pelo templo, procurou trazê-lo para um outro ambiente, para um local grande, amplo, e, para surpresa de Jacó, uma quantidade enorme, dezenas de companheiros antigos e todos obscuros, igual a ele. Foi um encontro assim muito alegre, muito feliz, com grandes comemorações, assim, abraços. Enfim, foi um momento muito agradável. E nessa ocasião, eles também pensavam que, na realidade, eles deveriam ter utilizado a doutrina mais como serviço, e eles tinham usado apenas como consoladora. Então, nesse sentido, eles ficaram assim, estavam todos imbuídos de um clima de novidade, de novo trabalho. Jacó, naquele clima, ele se sentiu assim, com novos incentivos e com, assim, tomado de uma esperança muito grande do futuro, e principalmente com disposição de aproveitar melhor as horas quando tivessem encarnados. Esses pensamentos estavam dominando todo aquele grupo que estava, como Jacó, na mesma situação. Então, Andrade, vendo aquele entusiasmo, aquela disposição tão grande, se preocupou e perguntou se ele não queria continuar repousando um pouco junto com a Marta. Ele disse que não, que ele iria ser o colaborador de todos aqueles amigos que estavam ali a serviço de Jesus. Antigamente era ele que fazia, agora ele
queria ser o colaborador de cada um daqueles que estavam ali, mas a serviço de Jesus. Pronto, missão cumprida. Queria ter uma filha assim. Então vamos nós adentrar no novo item, momentos divinos. Então, como a nossa querida Cecília nos trouxe, ele se sentiu mais familiarizado com aqueles que também não exteriorizavam a luz, né? E grande parte eram trabalhadores, né? Fizeram parte ali do período, alguns trabalhadores que antecederam a pátria espiritual, né? Foi antes. E ali, oh, que bom, como é que você está? Sem luz que nem você, né? Mas vamos lá. Então vamos ver aqui. Momentos divinos. Voltando à presença de Guilhom e de outros amigos, reparei que o silêncio se fez profundo e indefinível. Bezerra, olha, Bezerra, gente, nimbado de intensa luz, envolvido de muita luz, tomou lugar entre a grande assembleia e o conjunto de irmãos que oravam estáticos e alçou ao mestre divino sentido a prece. Porque isso aqui não é uma festa para o Frederico, tá, gente? Isso aqui é um encontro e ele está fazendo parte desse encontro, tá? Aonde ele reencontrou outros amigos, outros trabalhadores, aonde ele também está encontrando aqui o Guilhom, encontrou o Cirne, e agora o doutor Bezerra de Menezes vai proferir uma prece. As palavras do doutor Bezerra caíam nele, na concha do coração. Qual é a função da concha? A concha, né? A concha ela guarda, né? Ela acumula ali, né? Na concha do coração. Coração representando o quê? Sentimento. As palavras do doutor caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. É tão complexo a gente entender isso aqui, mas porque quantas vezes a gente escuta uma prece e a gente não escuta? Pouquíssimas vezes na terra a gente orou. Pouquíssimas vezes. As palavras dele caíam-me na concha do coração, quais fagulhas de um fogo celeste, e esse fogo a sacudir-me as fibras mais íntimas, sem destruí-las. É como dizer assim, aquela prece mexeu com ele, mexeu com o mundo íntimo dele, aquilo mexeu, aquilo tocou, aquilo fez com que ele refletisse milhões de coisas em um segundo. Isso é oração. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder de uma oração, a gente não duvidava 1 minuto, nem 30 segundos. Então, sabe aquele momento que tu tá tendo certeza que tu não vai aguentar? Eleva teu pensamento a Jesus. Não tem ninguém maior que Ele. Faça uma prece, mas prece, não é palavra decorada, é de coração para coração. E às vezes basta uma palavra, ou às vezes nenhuma. Só o fato de nós direcionarmos o pensamento a Deus. Então, ao invés de estarmos reclamando, de estarmos maldizendo, de estarmos nos desesperando, ao invés de estarmos desolados e desesperados, substitui toda essa porcaria por uma prece. Que isso vai lhe fazer bem. Nenhuma mesa de bar vai resolver. Nenhuma conversa fiada vai resolver. Nenhuma medicação vai resolver.
é a minha fé com Cristo. O que diz o nosso Senhor? Que nós devemos buscar todo aquele que se sentir aflito e sobrecarregado, né? Me procura, que o que eu vou fazer? Eu vou aliviar. Você tem noção do que é um alívio do Cristo? Então vamos usar esses recursos. E isso, gente, que está acontecendo aqui, não acontece só no mundo espiritual. Isso acontece aqui. Deus está em nós, mas nós não estamos em Deus. É o recurso da fé. Quantas vezes eu mesmo já não utilizei em momentos tão difíceis e a gente vê o auxílio na hora. Quem está próximo de mim sabe, a minha mãe desencarnando na minha frente, eu orando o Pai Nosso em voz alta. Pensa, tu vê teu grande amor partindo e você orando o Pai Nosso em voz alta. Então, a gente tem que entender que o que a gente estuda é justamente para ser vivido nas horas mais difíceis da nossa vida. Eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo. Nós temos que... Então, quando a vida nos convida ao testemunho, que eu possa ser fiel. Porque, afinal de contas, eu carrego o Cristo. Você carrega o Cristo. Agora, se no momento que a vida me traz uma dificuldade, que é uma prova, e eu tenho uma atitude como se não tivesse nenhum conhecimento, como se fosse uma pessoa vazia, como se fosse uma pessoa que não tem base nenhuma, eu estou tirando 0 na prova. Então, a nossa grande dificuldade é nós entendermos que nós estamos na Terra, eu sempre repito isso, para passar por provas e expiações. Terra não é lazer nem férias. Porque são esses 2 pontos de provas e de expiações que me fazem crescer e amadurecer. Então, eu devo passar, preciso passar. E quando o Papai do Céu manda a prova, nós já temos todos os recursos para tirar nota 10. Se não tiramos, é por desobediência, por rebeldia e não por ausência de informação. Então, veja essa prece aqui do Dr. Bezerra, e ele está orando, e o bem que está fazendo a todos. Por quê? Porque Bezerra irradia amor. As palavras dele, quantas vezes a gente não vai orar, gente, com o intuito de fazer uma oração que todo mundo ache lindo? Se eu faço uma oração para que todos achem lindo, eu estou sendo movido por qual instrumento? E orgulho. Então, ao invés de eu me concentrar com o Pai, eu me concentro com as palavras difíceis que eu ouvi alguém, que eu li alguém, para me fazer, para todo mundo dizer, ai, que pressa. E ainda tem aqueles que se preocupam com o sacudir da voz. Né? Então, isso mostra o nosso movimento de vaidade e orgulho. Sem destruí-las. Então, mexeu nas fibras, mexeu, mas não destruiu. Ele não se sentiu aniquilado com aquela prece. Porque às vezes tem algumas preces que termina, quem ouviu se sente dali, acabou comigo. Rogava, o doutor Bezerra, rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. Tão excelsas eram as expressões da súplica, que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Então, o que o doutor Bezerra rogava? Rogava magnânimo a Jesus, me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. É como se o doutor Bezerra estivesse orando
ele, né? Pelo o Frederico Figner, não dá a entender isso aqui, né? É como se o doutor Bezerra estivesse orando ali, envolvendo o Frederico Figner. Rogava magnânimo a Jesus me fortalecesse e me inspirasse dentro do novo ministério. Qual é o novo ministério que o Frederico Figner está assumindo? A desencarnação. É um novo ministério que ele vai iniciar, ele vai começar, ele ainda está ali se adaptando, mas no mundo espiritual tem mais trabalho do que aqui. Tão excelsas eram as expressões da súplica, que estranho fenômeno se produziu ante meus olhos assombrados. Ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos. Então, o Guilhom, o Saião, o Andrade, tem um outro também, o Cirner, Schubert, Bittencourt Sampaio, essa turma toda que estava iluminado, agora no momento da oração, o que aconteceu? Mais luz ainda a irradiar. Ele diz assim, radiantes e mais belos, e as flores do recinto que lá tinha, como que começaram a ficar nimbadas de oculto esplendor, ou seja, ninguém sabe nem de onde vem essa luz, até as flores começaram a se iluminar. Passaram a irradiar maior brilho essas flores. Por quê? A flor que nós temos aqui é movimentada de átomo e nela tem um fluido, não é verdade? Que é um princípio, que é o princípio espiritual que habita nos vegetais, nos animais, no hominal, no mineral. Temos aí no hominal já um espírito, né? Não mais um princípio inteligente. No mundo espiritual, quando a gente vê essas plantinhas, não é de átomo. Logo é criação o quê? De quem? Dos espíritos. Uma vez esses espíritos nobres elevando o pensamento, tudo que foi criação deles no pensamento também vai junto. E tanto é que o próprio corpo deles, o corpo perispiritual, ilumina-se mais ainda. Vídeo capítulo 14 de Agênese. Pronto, vídeo capítulo 14 de Agênese, intitulado Os Fluidos. Da mesma forma, meus irmãos, que aquilo que eu digo, gente, o pensamento da gente, ele tem uma força muito grande, então não brinque com ele. Não brinque, o nosso pensamento tem uma força muito grande, não brinque com ele. O que tu quiseres, ele vai fazer. Então, como nós conduzimos a nossa mente, que ela produz o pensamento, esse pensamento pode te elevar, como pode te destruir. A gente tem que ter muita consciência disso. Nós somos um espírito. Temos uma mente, que é um espírito, e essa mente, ela elabora pensamentos. Né? Só o ser humano elabora pensamento, ele é dotado de razão. Então, tenhamos muito cuidado com esse pensamento que nós, na condição de mente, estamos elaborando, que somos nós espírito. E esse pensamento, uma vez construído, ele vai agir e atuar sobre todo o nosso organismo. Olha só que interessante, eu estou indo bem devagar para que a gente possa ir ticando e entendendo as particularidades, a peculiaridade de uma oração, de um coração nobre. Então, ao toque da oração, os amigos iluminados se fizeram mais radiantes e mais belos. E as flores do recinto, que foi criação de quem essas flores? Como que nimbadas de oculto esplendor, porque diz, eu não sei de onde vem essa luz, passaram a irradiar maior brilho, as flores. Ou seja, até as flores emanavam luz e o Frederico... A irradiação de luz já está virando aqui, coitado, um motivo de desprezo. Até as flores estão radiando. As lâmpadas, gente, mas ele está usando uma comparação. Apesar do Thomas Edison, ele ter visitado, mas não foi o Thomas Edison que fez isso lá no mundo espiritual, não. Lembra que essas colônias que são muito próximas à Terra,
eles acabam fazendo com que a pessoa se sinta meio ambientado com aquilo que parece, entendeu? Então, tudo isso é criação. Às vezes as pessoas se assustam. Ah, mas tinha um cachorro no mundo espiritual. Mas aonde? Fazendo o quê? Então, a gente já sabe que isso também é criação mental. Porque o livro dos médiuns é bem claro. Não existe erraticidade para animais. Se tem do cachorro, tinha que ter do cachorro, do gato, periquito, papagaio, onça, cobra, arara, barata, tudo. Então são casos isolados. Um cavalo, um cachorro. Normalmente quando vai fazer algum tipo de socorro, então eles plasmam. Basta a gente estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente vai ver lá a materialização de Asclépio. As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se. Ou seja, ele usou uma comparação da lâmpada, mas ele diz que essa luz que estava iluminando o espaço era de quem? Vinha da onde? Entendeu? As lâmpadas ali eram as almas inflamadas de amor e a claridade a derramar-se, intensificada e divina, não alarmava o coração, não desesperava, né? Porque a gente vê o negócio, ai meu Deus do céu, não. Aquilo, uma iluminação tão grande que aquilo confortava, aquilo não dava medo em ninguém. Não alarmava o coração. Pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma. E quando a gente lê o Memórias de um Suicida, eles vão usar muito a tonalidade azul. Tio, o que o senhor está querendo dizer isso? Que as cores vão influenciar isso, aquilo, outro? Hoje já temos estudos científicos. Acho que você é arquiteta, né? Você pode falar isso pra gente, né? Então, se você vai fazer um ambiente, o ambiente que tu vai fazer, você tem que saber escolher a cor para aquele ambiente. Se é um restaurante, é uma cor. Se é um hospital, é uma cor específica. Se é uma escola, qual é a intenção que você vai querer provocar? Então, a gente sabe que a cor, fisiologicamente falando, ela vai atuar sobre nós. Ela pode ser um estimulante, como pode ser um calmante. Só que aqui no mundo espiritual não tem tinta que eu compre. Lá eu emano o que eu vibro, o que eu sou. Então o que diz o Livro dos Espíritos? Quando Kardec pergunta, o espírito, ele tem, essa luz tem alguma cor? Olha só, na questão 88, forma e ubiquidade dos espíritos, o Kardec pergunta assim, os espíritos têm forma determinada, limitada e circunscrita, né, e constante? Ele diz assim, para vós não tem forma determinada, a gente não para nós. Para nós, espírito sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí ele faz a 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Aí ele diz, tem uma cor que, para vós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Agora é tão interessante que ele coloca, vai ao brilho do rubi. Que cor é o brilho do rubi? Que cor é o rubi? Vermelho. Que cor é o vinho? Vermelho. Entende por que a simbologia de Jesus, ele é o trabalho na vinha. E você entende por que no Livro dos Espíritos tem a cepa lá, né, tem a videira. Então, o vinho aqui na condição, ele simboliza, esse rubi simboliza o espírito puro, que é o trabalho que vai ser realizado. Então, ou seja, os espíritos, ele emite um brilho específico dentro da sua evolução. Então, por que o Frederico Figner não emite, não tem brilho ainda? Por causa do estado moral dele. Esse brilho é o que, gente? O que faz com que esse brilho tome uma proporção maior?
a nossa capacidade de amar. Eu posso fazer milhões de caridade, ter distribuído 2 bilhões de dólares e não ter despertado o amor dentro de mim. Ok? Então ele diz, pétalas de fluidificada substância azul começaram a cair sobre nós, portadoras de delicado aroma. Gente, perfume. E se desfaziam de leve em nossa fronte, tocava e se desfazia. Como se obedecesse ao amoroso apelo formulado pelo sublime irmão. E o sublime irmão era quem? Dr. Bezerra. Marta amparava-me, porque as lágrimas de alegria, de ventura, embora tranquilas, me faziam vergar. Ele curvava, abatido e trêmulo. Emoção, né? Quando Bezerra terminou, intraduzível maravilha. Na câmara alva surgiu, de repente, ali na câmara, no espaço que eles estão, uma estrela cujos raios tocavam o chão. Pensa, uma estrela e os raios daquela estrela começou a tocar o chão. Tão comovedoras vibrações se espalharam no recinto que não suportei a companhia dos iluminados. Afastei-me instintivamente para a faixa a que se recolhiam os companheiros de organização opaca. Todo mundo ali iluminado, ele disse, eu não quero ficar mais aqui não. Deixa eu procurar os meus, né? Ele não se sentiu bem, gente. Ele disse, meu Deus, eu não mereço estar aqui. A lei de Deus está escrita onde? Afastei-me instintivamente, ele nem pensou, para a faixa que se recolhia os companheiros de organização opaca. Marta seguiu-me, simbolizando um anjo guardião pressuroso, ou seja, cuidadoso, né, e terno. E, lembrando a hora em que a vi, carinhosa e linda, nos serviços de materialização do Pará. Lembra? O Frederico, a gente estudou aqui, né? Lembra? Que ele veio até aqui Belém, né? Aqui no Pará, porque tinha a médium, como era o nome da médium? Ana Prado. E ali esta filha se materializou, sentou no colo dele, lembra? A mãe ficou, nossa, mãe. Em 1921, enquanto eu ainda vestia a carne física, ajoelhei-me humilde no que fui por ela acompanhado. Então ele se ajoelhou e ela, na condição de filha, também ali se ajoelhou. Guilhom e os outros me fitavam com lágrimas e, contemplando a estrela que começava quase imperceptível a tomar forma humana, que ele estava vendo, gritei em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Começou a surgir uma luz tomando uma forma de estrela maior. Ele não quer nem saber quem é, porque eu não sou digno de receber esse cuidado. Olha, gente, eu vou te contar. Ele não acendeu a luz, não. Mas que recepção ele tem, hein? Angariou. Ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito. Gente, ele montou a editora da Federação Espírita Brasileira, não esqueçam disso. Contribuiu muito. Lembra que ele chegava cedinho, ele recebia as receitas, né? Atendia o pessoal, ele fazia esse trabalho diário durante quase 30 anos. É porque o que acontece? Qual era o maior recurso dele? Era o dinheiro, ele era um homem de posses. E ele usou muito o dinheiro, entendeu? Só que só o dinheiro não resolve. Precisava fazer um movimento íntimo. E a gente sabe que a riqueza é uma das provas mais complexas que tem. Porque a riqueza nos envaidece, nos faz sentir Deus, muitas vezes, entendeu? Nos torna pessoas assim, prepotentes, muitas vezes. É um monte de servo ali balançando a cabeça para a gente. Então, isso é complexo. E por mais, ele era um grande empresário. Então, esse grande empresário ia para todos os lugares. Ou seja, mesmo dentro do centro espírita, ele levava o empresário com ele.
Entende o que eu estou querendo falar? Mas a prova da riqueza, ele superou com louvor, né? A leitura que eu faço é essa, a caridade. Sim, ele fazia sim, mas ele era comerciante. Tu entende? O empresário não consegue se desprender muito. Não é isso que eu estou te dizendo, mas na verdade, a nossa fala aqui não é criticando, é fazendo observações, para a gente aprender. Quando ele ia para o centro, o empresário ia com ele. Então, lembra do nosso Senhor Jesus? Vamos pegar aqui o modelo e guia da humanidade. Quando os discípulos estavam discutindo qual dentre eles seria o maior depois do Cristo, o que o Cristo fez? Ele se despiu, se vestiu de servo e foi lavar os pés. E, gente, presta atenção. Era os escravos mais baixos, vou usar esse termo, na época, que lavavam os pés dos peregrinos, das pessoas que chegavam. Gente, era barro, não tinha asfalto não, tá? Tá certo que lá granito, aquela poeirada, né? Então, tinha os escravos para lavar os pés. Ele foi fazer isso. Então, quando eu falo da riqueza, é esse movimento de servo. Entendeu? É difícil. Quando você está num patamar, é complicado você conseguir descer e pegar uma vassoura, né? Não exigir aplausos, não exigir nenhum tipo de elogio, não exigir que te tratem. Deus o livre, tratar você. Não, afinal de contas, você é um empresário, você é um doutor, você é um juiz. Então, a pessoa, para onde vai, quer a pompa. Entende? Então, esse é o perigo. A tomar a forma humana, então ele gritou em pranto que eu não era digno daquelas manifestações de apreço e nem merecia a visita divina que principiava a revelar-se. Começou a tomar aquela forma, ele disse, meu Deus, quem vai vir, né? Quem vai vir, gente? Fortalecido por sobre-humana coragem, confessei minhas faltas e salientei meus defeitos em alta voz, abertamente, sem omitir erro algum. Olha aí. Aonde está gravada a lei divina, né? Na própria consciência. E ele mesmo ali, naquele momento, começou a fazer um jogo. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo, errei nisso, errei naquilo. Declarei que, por mim, falava a sombra em que me envolvia e afirmei que não devia ser examinado por amigo, e sim julgado na qualidade de réu, passível de justa condenação. Essa passagem aqui lembra o quê? Que a gente já estudou aqui. Lá atrás, lembra aquele caso daquele cidadão que começou a gritar quando ele viu a luz, né, depois da ponte? Né? Dizendo, não vou, não merecia. Ele está fazendo exatamente isso aqui agora. Comovidos, talvez, pela exaltação a que me entregara, Guilhom, Saião, Cirne e Chútel deixaram a posição que ocupavam, porque lembra que eles estavam todos orando, e lembra que o Frederico se afastou, né, dos iluminados e foi lá para os outros irmãos, né? Vieram ter conosco e, reerguendo a mim e Marta, que estavam de joelho, emocionados, sustentaram-nos de pé nos braços desvelados e amigos. Cenas do próximo capítulo. Ai, a gente está doido para saber quem que vai aparecer nessa estrela, né? Agora só no nosso próximo encontro. Meus irmãos, foi bom? Muitas lições. Pergunto, a oração é um recurso falível ou infalível? Use. Indispensável. Olha, gente, lembra que tu és o amor da vida de Jesus. Ele nos ama infinitamente, não tenha dúvida disso. Quando é perguntado a Emmanuel sobre alma gêmea, e então Emmanuel pergunta a Emmanuel, então quem é a alma gêmea de Jesus? E aí o Emmanuel respondeu, a humanidade terrena.
Então pensa o nosso Cristo nos amando dessa forma. E ama, gente, não entenda. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder de uma oração, a gente não duvidava 1 minuto, nem 30 segundos. Só o fato de nós direcionarmos o pensamento a Deus. Então, ao invés de estarmos reclamando, de estarmos maldizendo, de estarmos nos desesperando, ao invés de estarmos desolados e desesperados, substitui toda essa porcaria por uma prece. Agora, se no momento que a vida me traz uma dificuldade, que é uma prova, e eu tenho uma atitude como se não tivesse nenhum conhecimento, como se fosse uma pessoa vazia, como se fosse uma pessoa que não tem base nenhuma, eu estou tirando 0 na prova. Então, a nossa grande dificuldade é nós entendermos que nós estamos na Terra, eu sempre repito isso, para passar por provas e expiações. Terra não é lazer nem férias. O pensamento da gente, ele tem uma força muito grande, então não brinque com ele. E a gente sabe que a riqueza é uma das provas mais complexas que tem. Porque a riqueza nos envaidece, nos faz sentir Deus, muitas vezes, entendeu? Nos torna pessoas assim, prepotentes, muitas vezes. É um monte de servo ali balançando a cabeça pra gente. Então, isso é complexo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossa vida, por mais uma oportunidade, Senhor, de estudo e de reflexão. A lição de hoje é a oração. A lição de hoje é a renovação. A lição de hoje é o convite, sempre, Senhor, para aprendermos a amarmos uns aos outros. Que a tua paz nos envolva, Senhor. Graças a Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.